Senhor dos exércitos, nós aqui nesta noite, ó Pai, te louvamos, ó Pai, por tudo que já sentimos e ouvimos, ó Deus amado, aqui neste lugar, Senhor. Mas nós queremos mais, ó Deus amado, de Ti nesta noite. Queremos, ó Deus amado, agora ouvir o Teu falar, Senhor, através da Tua poderosa palavra, Senhor. Deus, usa, Deus amado, o Teu Filho, Senhor, de uma forma tão poderosa como Tu nunca usaste, ó Deus amado, aqui nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ser com Ele nesta hora, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo percebeu Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo de número 21. Graças a Deus que sempre nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Quero fazer meus agradecimentos enquanto você procura por esta oportunidade, pela vida dos irmãos, dos amigos que estou vendo aqui. Deus abençoe sua vida, em especial os companheiros de ministério que atenderam o nosso pedido de estar aqui, os nossos líderes. Deus abençoe vocês, Deus continue confirmando os passos de cada um. Quero louvar a Deus pela vida do Natan, que é uma bênção de Deus, que Deus continue abrilhantando o seu ministério. Irmão Natan, meus líderes aqui, que comigo ajudam a liderar os jovens da Urene 3B, que são a melhor juventude de Palmas, do Tocantins. Meu pastor, minha pastora, que são meus líderes, são referência para a minha vida e para a vida de muita gente. Deus abençoe. Deus abençoe meu amigo Alan, que está aqui representando o nosso líder, o auxiliar Janderson. Mateus 16, versículo de número 21. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos, Jesus disse para quem? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Obrigado, pode sentar. Glória a Deus, Deus abençoe também a minha esposa, que é um canal de bênção na minha vida. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele é o Evangelho do Rei por causa do conteúdo ou da forma como Jesus é apresentado. E o capítulo 16, capítulo 15 e 16, são uma espécie de momento-chave do ministério de Jesus. Porque a partir do capítulo de número 15, Jesus começa a advertir os discípulos acerca de alguns cuidados que eles precisam ter em sua caminhada. Capítulo 16, começa Jesus
lembrando os discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Isso vai de encontro a um alerta que a Bíblia sempre nos faz com relação a algumas pessoas que são tóxicas, que nós precisamos tomar cuidado. Não excluí-las, não maltratá-las, mas tomar muito cuidado. É bem verdade que a forma como nós nos portamos, a forma como damos testemunho de Deus, através da nossa vida, estabelece limites para pessoas tóxicas, porque elas vão olhar e vão dizer, com esse aí eu não posso fazer esse tipo de brincadeira, falar esse tipo de coisa. E a gente sabe que o ministério de Jesus, ele dura aproximadamente, não dá para ser preciso, 3 anos e meio, talvez mais, talvez menos. E é interessante, né, nesse capítulo de número 16, porque Jesus faz perguntas que, se fôssemos nós andando com Jesus, certamente nós talvez olharíamos para Jesus e diríamos: uai, Jesus, que tipo de pergunta é essa que o Senhor está fazendo para mim? A primeira pergunta intrigante que Jesus faz para os discípulos não chega a incomodá-los. Por quê? Porque Jesus quer que os discípulos falem de outras pessoas. O que os homens dizem que eu sou? É muito fácil nós falarmos de outras pessoas, até porque a gente, na verdade, precisa às vezes até vigiar, porque a gente já fala muito de outras pessoas. E Jesus está perguntando: o que as pessoas dizem de mim? Aí os discípulos vão dizer: olha, alguns dizem que tu és Jeremias, outro Elias, ou um dos profetas. E onde está o problema nessa afirmação que os discípulos trazem das pessoas a respeito de Jesus? O problema está porque, certamente no coração de Jesus, Jesus se entristece porque não era assim que ele buscava ser compreendido. Jesus esperava que o seu povo cresce nele como o Messias prometido no Antigo Testamento, haja vista que todo judeu tinha essa esperança messiânica. Aí talvez você pode dizer assim: não, mas sim, mas até aqui, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque nós, na condição de servos de Deus, filhos de Deus, povo de Deus como eles eram, nós também temos uma esperança messiânica. A esperança deles era: o Messias vai vindo aí, vem vindo aí, ele vem. A nossa esperança é: ele vai retornar. Aí começa a ficar complicado o diálogo, porque Jesus ele faz outra pergunta, como que dizendo: é muito fácil falar dos outros, agora eu quero que vocês me digam quem eu sou. Isso aqui é muito interessante, porque se Jesus, nesse momento, por exemplo, ele aparecesse para qualquer um de nós, para todos ao mesmo tempo, e perguntasse assim: Oséias, quem eu sou? Se perguntasse para Emanuel, quem eu sou? Ávila, quem eu sou? E é interessante porque você vai identificar isso muito bem quando a gente está em algum tipo de diálogo com alguma pessoa e essa pessoa faz perguntas, a gente já fica elaborando a resposta que a gente acha que aquela pessoa quer ouvir. O que ele gostaria de ouvir? Só que essa pergunta de Jesus, ela é intrigante, porque Jesus quer que eles manifestem o que está no seu coração a respeito deles.
Jesus quer que eles abram o coração e digam: eu quero saber o que está aí dentro do seu coração ao meu respeito. E é interessante, porque antes da gente responder, Jesus já sabe. Mas por que Jesus faz isso? Porque Jesus é Jesus. Ele chega no cego e pergunta: o que você quer? Ora, o cego, ele está atrás de Jesus porque ele quer ver. Jesus sabe disso e ele sabe que Jesus sabe. Jesus pergunta: o que você quer? Eu quero ver. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe, nos ensina na sua palavra, que o processo de cura, ele começa quando a gente abre o nosso coração e começa a dizer: Jesus, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, o meu coração está aflito por causa disso. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O texto diz que a multidão apertava Jesus, a mulher chega por trás escondida, toca na orla de Jesus, e o Jesus diz: eu senti que saiu virtude de mim. Aí ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Jesus é inteligente, ele sabe que a multidão está apertando ele. O discípulo diz: a multidão te aperta. Jesus parece estar dizendo: eu sei, rapaz, eu estou falando isso aqui para a pessoa que me tocou escutar, se ficar constrangida, se revelar para mim e fazer o que ela fez, dizer toda a verdade. E quando ela diz toda a verdade, Jesus diz: vai em paz, a tua fé te curou. Porque nesse processo de relacionamento, não basta a gente vir para o culto, adorar a Deus, se o nosso culto for sem verdade, sem essência, sem conteúdo. Jesus quer que a gente abra o nosso coração, e Jesus neste momento está dizendo para nós aqui: olha, eu preciso fazer na sua vida o que você precisa, mas eu vou começar o processo quando você disser a verdade. A verdade primeiro para ele. Por quê? Porque ele já sabe. Aí Jesus está dizendo: quem vocês dizem que eu sou? Aí no meio do grupo sempre tem aquele que salva. Pedro talvez aflito e ansioso, porque ele era o mais precipitado, mas essa precipitação às vezes ajuda. Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo. Antes que alguém fale besteira, eu vou falar logo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, é interessante isso aqui, porque Jesus não diz: ei Pedro, tu é inteligente demais, tu é mais do que os outros. Não, Jesus diz: Pedro, isso que você falou foi de coração. E foi de coração não porque você é bom, mas porque meu Pai revelou para você. Olha olha o tanto que isso é forte, irmão. Isso é interessante demais. Jesus está dizendo que nesse relacionamento que nós temos com Ele, quando a sua verdade penetra o nosso coração e a gente começa a soltar isso que Ele coloca dentro de nós, Ele está dizendo: você começa a receber coisas de meu Pai, você começa a receber revelações de meu Pai, você começa a receber sabedoria de meu Pai, força de meu Pai, graça de meu Pai. O Senhor está dizendo: nesta noite eu tenho coisas do Pai para a sua vida, eu tenho força do Pai para a sua vida, eu tenho sabedoria do Pai para a sua vida. Quer louvar com graça de Deus, quer pregar na unção de Deus, quer ser usado na escola na autoridade de Deus, dê lugar para Ele trabalhar na sua vida. Há um aspecto interessante aqui, porque esse texto ele nos mostra o porquê que nós devemos seguir a Cristo. E antes de eu falar isso, eu quero falar para você o porquê nós não devemos deixar de segui-lo. Vocês observaram o versículo 24? Aquele que quiser vir após mim. E o que é pintado por aí? A forma como o evangelho está sendo apresentado, parece que Jesus está atrás das pessoas dizendo: por favor, me siga.
Por favor, eu preciso de um adorador. Como se o Deus Todo-Poderoso ele estivesse sozinho no universo, se sentindo sozinho, carente, implorando por adoração. E Jesus diz: não, aquele que quiser, rapaz, é escolha sua. Irmãos, isso aqui é tão interessante. Outro dia eu pensando nesse texto, já tinha passado várias vezes por esse texto, pastor Silas. Só que eu meditando nesse texto, eu olhando para essa indagação de Jesus, quem quiser vir após mim, aí a gente para pensar. Ele criou o universo, criou a terra, me criou, me deu vida, eu não fiz nada para merecer isso. Ele me salvou, me deu família, me deu trabalho. E o mais importante, a vida é eterna, Ele me deu, eu não fiz nada para isso. Cristo morreu no meu lugar. E eu não fiz nada para isso, mas foi eu que coloquei Ele lá. Aí Ele vira para mim e diz: se tu quiser. Por que que Ele faz isso? Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus, Ele nos constrange. Por quê? Porque Deus ele nos cria o mundo para nós, diz: olha, tudo isso eu criei para você, você foi feito à minha imagem e semelhança, eu estou te dando a oportunidade de refletir aquilo que sou no céu, na terra. É como se Deus estivesse falando para nós: olha, você, meu servo, vai andar por aí, as pessoas elas vão entender, ali vai um representante de Deus na terra. Aí a gente olha, Ele está dizendo: se quiser. Por que que Jesus faz isso? Primeiro, porque Jesus ele quer ser adorado livremente. Jesus quer que a escolha de servi-lo ela seja uma escolha consciente. Jesus não quer você, jovem, vindo para a igreja porque seu pai é crente. Ele não quer você vindo para a igreja porque você está com medo de ir para o inferno, não. A gente canta: eu quero ir para o céu, porque lá tem ruas de ouro, tem um mar que passa no meio da cidade, tem a árvore da vida. Mas Charles Spurgeon vai dizer que se alguém quiser ir para o céu por medo do inferno, este merece ser lançado no inferno. Se quisermos ir para o céu por causa do céu, certamente não merecemos o céu. Mas se nós quisermos ir para o céu por causa de quem está lá, certamente nós entraremos lá. O apóstolo Paulo mesmo diz: olha, nós o conhecemos em parte, mas quando se revelar o céu, não. Quando se manifestar aquele que é perfeito, aquilo que é em parte se desfará. João, em 1 João capítulo 3, ele diz: olha, queridos, ainda não é manifesto o que nós haveremos de ser, mas sabemos que nós seremos iguais a eles. Por quê, João? Porque nós o veremos tal como Ele é. O nosso propósito de ir para o céu é porque nós queremos ver a face de Jesus Cristo, é porque nós queremos abraçar o nosso amado e dizer: valeu a pena te seguir, valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser crente. Se você quiser. Por isso que em João 7 ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quando você sente sede, o que você faz? Procura água. E por que a nossa alma está sedenta e a gente está indo atrás de outros recursos? Por que a nossa alma está sedenta e a gente vai para o Zap? Por que a gente está com a alma sedenta e fica curiando as vidas alheias na internet? Por que a nossa alma está sedenta e a gente, em vez de seguir a direção do nosso amado Mestre, em dizer: se alguém beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque rios de água viva fluirão do seu interior. Jovem, Jesus está dizendo para nós nessa noite: você quer desfrutar de felicidade de verdade? Somente eu tenho para te oferecer. Se você quiser desfrutar
da alegria de verdade. Esse mundo é ilusão. O próprio João diz: olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque essas coisas do mundo elas vão passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Se alguém quiser. Por que ele pergunta isso também? Tem que ser uma decisão consciente. Por que Jesus ele tinha essa forma de lidar com os discípulos? Porque o evangelho ele é sobretudo uma forma de sempre olhar para dentro de si, sempre refletir antes de decidir. Por que Jesus está falando? Olha, se você quiser, Jesus está fazendo eles pensar no que significa seguir a Cristo. Porque daqui a pouco Jesus vai dizer: quer? Aí você vai dizer: quero. Eu quero, Jesus. Ele vai dizer: pois é, tem renúncia, tem cruz. E na renúncia, quando você traduz essa expressão, negar a si mesmo significa esquecer-se de si mesmo, perder o próprio interesse. E aí eu jogo para você e para mim também. Você que se identifica como cristão, será que você está vivendo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver o propósito de Deus para a sua vida? Ou você está preocupado apenas em ser o homem mais rico da cidade, a mulher mais rica da cidade, alcançar as posições mais altas da sociedade? Deus não é contra isso. O problema é se o seu sucesso ele não é resultado de uma condução de Deus. Deus não é contra o nosso crescimento. O problema dele conosco que nos dizem, que falamos: olha, eu tenho um compromisso contigo, é quando nós ouvimos ele dizer: busque o meu reino em primeiro lugar. Mas nós cantamos isso, falamos isso, conversamos isso, mas a nossa vida prática anda na direção contrária, porque muitas vezes nós acordamos de manhã preocupados em ganhar dinheiro, ansiosos com o que vai acontecer na empresa, na faculdade, mas muita gente não acorda de manhã e consegue ter aquele momento de concentração, se desligar de tudo e agradecer a Deus: Senhor, obrigado por mais um dia, glorifica teu nome através da minha vida, me dá graça para ser um instrumento poderoso na sua vida, na vida de outras pessoas. Quem aqui já orou dizendo: Senhor, transforma o meu trabalho em um campo missionário? Eu não quero apenas ser mais um funcionário lá, eu quero ser, além de funcionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não quero ser mais um na faculdade, aonde eu passar eu quero que as pessoas olhem e digam: naquele rapaz tem algo diferente, naquela moça tem algo diferente. É negar a si mesmo, é se esvaziar. Por que você tem dificuldade de se relacionar com algumas pessoas dentro da igreja que não deveria ter isso? Falta renúncia. Ah, eu vou com a cara desse, com esse nosso santo não bate. Falta renúncia. Eu não gostei disso. Falta renúncia. Porque se deixar Jesus entrar, recebe a sabedoria de Deus e aprende a lidar com as circunstâncias. O Espírito Santo fala no seu ouvido: você não gosta desse jeito, mas o evangelho não é sobre o que você gosta, é sobre o que eu estabeleci na minha palavra. É só seguir a minha instrução. Ei, jovem, você está novo,
Está, e o problema é porque nós estamos vivendo, a minha geração, ela está vivendo hoje como se fosse viver 100 anos. O nosso pastor prega aqui direto, no Salmo, eu não lembro o Salmo, mas o Salmo, acho que é Salmo 92, que diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. O que é isso? Viva cada dia da sua vida como se fosse o último. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, você não sabe se amanhã você vai estar de pé. E se você viver hoje: Senhor, eu vou para a igreja hoje, vou adorar como se fosse meu último culto, vou me entregar como se fosse minha última oportunidade, eu vou lá com tudo de mim, eu tenho certeza que vai ser diferente. Se você veio aqui hoje dizendo: Senhor, fala comigo, você vai voltar diferente. Se você não veio aqui para assistir culto apenas, você vai voltar para casa diferente. Eu acredito nisso. Eu já cansei de entrar na igreja desanimado, querendo largar tudo, mas eu falava: eu vou para a igreja, eu sei que Deus tem uma palavra de Deus para a minha vida, e eu voltava para casa renovado, alegre, porque Deus falou comigo. É preciso negar a si mesmo. Ninguém me visita, mas tu sabe onde é a igreja. Ah, mas fulano falou mal de mim. Mas quem morreu por você foi Jesus Cristo. Quando você coloca obstáculos e diz: eu não vou servir a Jesus por isso, não vou servir por Jesus por isso, aos irmãos isso, a igreja isso, pelo amor de Deus, a igreja é de Jesus. Quem salvou a igreja foi Jesus, quem comprou a igreja foi Jesus, quem cuida da igreja é Jesus, quem abençoa a igreja é Jesus, quem sustenta a igreja é Jesus. E você está dizendo: eu não quero continuar. Se anima, rapaz, se anima, moça. Eu vim aqui para te dar uma palavra de ânimo. Não dependa das circunstâncias, tenha uma fé firmada em Cristo. Se coloque de pé. Aí você precisa decidir por conta própria. Tem renúncia e tem cruz. É interessante porque Jesus, ele não nos engana. Essas coisas que você está passando, essas dificuldades que você está passando, se você diz assim: mas eu não sabia que ia ser assim, você está se fazendo de desentendido. Por quê? Porque o evangelho tem cruz. E o que é a cruz? A cruz é você se tornar tão parecido com Jesus, ao ponto da sua vida refletir a vida dele. E como que a sua vida reflete a vida de Jesus? Jesus foi desprezado, foi humilhado, até mesmo os amigos mais próximos de Jesus o abandonaram na hora que ele mais precisava. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se você se colocar na posição, você vai ser fonte de águas vivas para muita gente, você vai ser canal de bênção para muita gente, mas vai ter momentos que você vai precisar de todo mundo e não vai ter ninguém. Mas a notícia que eu tenho para você é que Papai do céu vai estar olhando lá de cima para você, e Ele vai ter graça para a sua vida. O apóstolo Paulo disse: o que eu farei quando eu estiver no momento de fraqueza? Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, vem sofrer comigo as aflições do evangelho de Cristo como bom soldado. Seja bom soldado,
Seja bom soldado, cumpra a carreira e Jesus vai te recompensar. O versículo de número 27 termina dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso é maravilhoso. É por isso que nós temos que ser crentes firmes, porque quem vai nos recompensar é Jesus. Quem vai nos retribuir é Jesus. Fique firme, fique firme. Jesus está te esperando na eternidade. Ele vai te recompensar. Apocalipse 2:3 diz: ao que vencer vai receber um novo nome, vai receber novas vestes, vai reger as nações, vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Não vai provar da segunda morte, vai comer da árvore que está no meio do jardim. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Não duvide, Jesus está no nosso meio. Jesus não depende de um ambiente favorável. Jesus não depende do dia da semana. O que move o coração de Deus é o coração quebrantado de um adorador. A Bíblia diz que ao coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. Abra o seu coração nessa noite e diga: Jesus, eu estou precisando de ajuda. Jesus, eu estou fraco. Jesus, eu preciso vencer esse pecado. Jesus, me ajuda. E eu te convido, você que está aqui, que precisa de conserto, que precisa reconciliar, Jesus está te chamando aqui. Você que precisa de força, você que diz: Jesus, eu preciso de força para ficar firme, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando, vem aqui na frente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Senhor Jesus quer renovar pessoas nessa noite. Quer fortalecer pessoas nessa noite. O Senhor está falando com você, não sou eu, é Ele por sua palavra. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor. Senhor, nós somos dependentes de Ti. Senhor, nós somos fracos. Senhor, e muitas vezes na nossa caminhada nós vacilamos, erramos. Nós nos entristecemos e nos afastamos de Ti. Pai, mas o Senhor se revela um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus de misericórdia, um Deus que não tem prazer na nossa morte. Pai, eu peço nessa noite renovo da Tua parte, restauração da Tua parte, vida da Tua parte, libertação da Tua parte. Senhor, abra o céu sobre este lugar e começa a derramar as Tuas bênçãos sobre nossa vida. Pai, eu oro pelos Teus filhos, Senhor. Senhor, o Senhor sabe como está o coração destes servos do Senhor. Pai, que o Senhor possa dar a eles uma graça especial, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, manifestar Tua glória através da vida deles. Deus, faça assim como Tu fizeste na vida de algumas pessoas que estão na Bíblia, que eles sejam lembrados por sua coragem, pelo seu compromisso e por meio daquilo que o Senhor fará na vida deles. Quem concorda, diga amém. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, meu pastor, obrigado.